Na mansão dos Charles, enquanto o festival cultural acontecia, as pessoas começaram a se perguntar sobre a mudança feita desde o falecimento do Duque de Charles. O assunto entre eles era sobre a duquesa Irina cantar naquele dia. Era espantoso ver que Irina finalmente havia decidido apoiar o Duque. Todos sabiam que o Duque Leblon tinha comparecido apenas para ver a performance da duquesa Irina. Ele raramente aparecia em festivais. Certamente a informação de que a duquesa iria se apresentar causou a ele um grande impacto. Em outro lugar, Irina sentia fortes dores no pé, resultado de ter caído da escada. Depois que o médico observou e colocou algumas ervas no pé de Irina, Pervin estava preocupado se ela poderia mesmo cantar. Por um breve instante, ela pode notar que o Duque tinha certo afeto por ela. Na verdade, ele estava se sentindo culpado por não ter esperado por ela e ter feito andar tão rápido. Mesmo assim, a protagonista não poderia perder aquela chance de mostrar para a sociedade que ela era uma duquesa perfeita. Por isso, ignorou as fortes dores no tornozelo para descer e se apresentar a todos. Vendo a dificuldade de Irina em se locomover, Pervin estava disposto a ajudar. Ele insistia que a esposa deveria obedecer às ordens médicas e descansar. Apesar de ele achar que era só uma música, não era assim que ela se sentia. Depois de colocar a mão no ombro do marido, disse que aquela música era especial. Tinha sido feita para ele. E por isso, ela deveria cantar e dedicar ao esposo. Queria que ele ouvisse cada refrão e não ignorasse que a letra tinha sido feita especialmente para ele. Cada vez mais, as palavras de Irina tocavam o coração frio e amargo de Pervin. A união deles era espantosa e causou estranheza no médico que observava os dois saírem de mãos dadas. Avermelhado, o duque pedia à duquesa que jamais mostrasse aquele lado para outras pessoas. Ele queria que aquele lado doce, carinhoso da duquesa ficasse guardado apenas para ele. Enquanto isso, na festa, Leblon já tinha tomado vários drinks e agora estava preocupado e importunando uma empregada para saber mais sobre a duquesa. Ele era tão desagradável que chegou a incomodar o irmão. O imperador sabia que Leblon, apesar de ser meu irmão, era uma pessoa difícil de lidar. Por isso recriminou ele, pedindo que fosse com calma e não causasse escândalos. Mas, no fundo, o imperador sabia que Leblon era uma causa perdida. Ao ver o duque e a duquesa Irina descerem as escadas, pediu para o irmão não ser tão inconveniente. Todos, ao olhar para a duquesa Irina, achavam que não existia mulher que pudesse igualar a ela em beleza. A imperatriz chamou a atenção do imperador para observar como o duque e a duquesa Irina estavam coladinhos. Também tinham o fato de que Pervin estava com sua pele branca avermelhada. Irina se comportou como a verdadeira lady. Cumprimentou o imperador e o duque Leblon. Para o imperador era gostoso ver que Irina estava socializando. Ela, ao dizer que estava disposta a cumprir seu papel de duquesa, deixou Pervin ainda mais avermelhado. É claro que Leblon não ia deixar passar. Queria saber por que os dois nunca participavam de bailes ou eventos da alta sociedade juntos. Ele queria fazer qualquer coisa para atrapalhar aquele momento do casal. Irina não tinha muita informação sobre o Duque Leblon, pois raramente ele aparecia na novela. Mas é claro que a protagonista iria se comportar adequadamente, pedindo desculpas por não estar cumprindo bem o seu papel. Ela fez um discurso breve, dizendo que a partir daquele momento cumpriria sem hesitação suas funções como duquesa. Depois, anunciou que a canção cantada por ela seria apenas para o marido. Queria que todos ouvissem e soubessem o quanto ela o amava e o admirava. Ela começou a cantar e parecia um lindo pássaro que conseguiu a atenção de todos. Vez ou outra, ela abriu um dos olhos para ver como estava sua performance. Apesar de estar com o tornozelo doendo, ela tentava ignorar para continuar a agradar a todos.
Em certo momento, ela não aguentou mais ficar em pé e acabou caindo sentada. Porém, o vestido fez com que aparecesse apenas mais um ato de sua performance. Pervin ficou assustado, mas ela colocou a mão na direção dele, como quem dissesse para não interromper. Ela iria terminar a performance. Fazia qualquer tipo de esforço pela própria sobrevivência. O imperador notou que a duquesa Irina estava cantando de joelhos e dizia que era como em uma cena de ópera. Mas Pervin parecia tão hipnotizado que não conseguia nem sequer ouvir o imperador. E assim a duquesa continuou cantando, impressionando a todos naquele salão. Leblon, olhando de longe, já esperava a canção terminar para entregar à bela duquesa uma rosa. Não se importava em dizer que a duquesa Irina era tentadora, mesmo estando próximo ao marido. Mas o duque não deixaria ninguém além dele mesmo se aproximar da bela duquesa Irina. Depois de passar na frente do duque Leblon, ele teve a graça de pegar a mão de sua esposa, causando ciúmes e inveja do duque que apenas observava a cena do casal. Para o irmão do imperador, aquela cena era de revirar o estômago. Enquanto isso, Pervin cochichava no ouvido da esposa que queria que ela guardasse tudo de bom apenas para ele. Irina Lias, a primeira antagonista da popular móvel Pervin e Stella. Aquele personagem foi criado apenas para aproximar Pervin de Stella. Agora, no tempo real, a protagonista escutava no pé do ouvido palavras que deixavam ela confusa. Ela sabia que na móvel o protagonista não gostava da esposa, mas ali ele se mostrava uma pessoa diferente. Ele era extremamente romântico com a protagonista original, que deveria ser Stella. Mas deveria deixar esses pensamentos de lado, pois era hora de voltar para o seu papel de duquesa amada por todos. Por isso procurou ser o mais doce e sorridente possível. E é claro que sua postura deixou seu marido confuso. Ela notou que várias garotas olhavam com admiração para o seu marido. Marquesa Celeste, ao notar que estava sendo observada pela esposa, Duque resolveu apenas acenar. É claro que a protagonista não gostou nada disso, mas tinha que continuar disfarçando. Mas o marido era doce e gentil, por isso pegou na mão da duquesa. Quando a protagonista se virou para ver o que estava acontecendo, ele contou que não se sentia confortável deixando ela sozinha. É claro que aquela situação era mais desagradável com ele segurando sua mão. Ele dizia que fazia isso apenas porque se sentia culpado por ter machucado o tornozelo. E também deveriam mostrar que eram um casal perfeito. Ela concordou, já que precisava da aprovação de todos para continuar a sua existência. A senhorita Celeste pediu desculpas por ter que deixar tanta responsabilidade para a duquesa. Mas a protagonista, sorrindo, disse que foi bom ela sentir falta de festas e um salão cheio de pessoas se divertindo. Assim que o cabelo da protagonista começou a desmontar o penteado, o duque mais rápido procurou alinhar todos os cabelos que estavam fora do lugar. Mais uma vez, aquela atitude pegou a protagonista de surpresa, porque por isso olhou para ele de repente. Ele pediu para que ela ficasse quieta, ela apenas observava arrumar seus cabelos. Depois de muito canto, conversas e encenação de uma boa duquesa, a noite chegou. E, enfim, os últimos convidados, que eram o imperador e a imperatriz, pareciam já estar de partida. A duquesa agradeceu por eles terem comparecido ao festival. E quando o imperador quis que a duquesa comparecesse mais vezes a eventos, o duque precisou intervir. Mesmo assim, Leblon achava que Pervin deveria deixar a duquesa livre para escolher ir ou não. Vendo e ouvindo tanta insolência do meu irmão, o imperador pediu para que os jovens se acontecessem. Mas Leblon ainda tinha uma carta na manga, queria provocar a Pervin um pouco mais. Por isso, se aproximou da duquesa e disse a ela que poderia contar com ele. O problema foi quando ele tentou tocar na duquesa. Isso fez o sangue do duque ferver. Retirou a mão do Leblon antes mesmo que ele ousasse a tocar em sua amada duquesa. Lembrou irritado, perguntou como alguém ousava bater nele, que era irmão do imperador. O duque pediu desculpas pela indelicadeza, mas apenas tirou um inseto irritante que rondava sua esposa. Leblon, vendo que o imperador não iria sair em sua defesa, saiu resmungando. Depois disso, o imperador e a imperatriz foram embora e finalmente estavam apenas Pervin e Irina.
Ela agradeceu ao Duque por ter se comportado com gentileza a noite toda. Depois, pegando na mão dele, pediu que eu esperasse um pouco. Queria saber o que ele tinha achado da música cantada especialmente para ele. Queria saber honestamente sobre a performance dela naquela noite. Ele olhou para Irina com olhos gentis no começo. Olhava para ela e queria dizer que ela esteve bem, que fazia muito tempo que não se abria daquela forma. No entanto, as palavras que saíram foram ferozes e ásperas, dizendo que ela devorou todo o salão com seus gritos. Disse que o showzinho dela decepcionou bastante a todos que ouviu. É claro que aquelas palavras machucaram o coração da protagonista. Ela sabia que não tinha sido tão ruim e que ele estava falando isso para se vingar dos anos de crueldade dela. Em sua defesa, ela dizia que não estava no seu juízo perfeito e por isso agiu tão mal. Ele não sabia se era verdade, questionava ela, que se quisesse seu perdão deveria mostrar um pouco mais de sinceridade. Apesar de gostar dela, ele não era ingênuo o suficiente para acreditar que uma pessoa mudasse tanto de uma hora para outra. Ele dizia que foi paciente por 4 anos, esperando que o sentimento dele chegasse a ela. E por todos aqueles longos 4 anos, foi ignorado e deixado de lado. Agora era justo ele achar que ela estava apenas fingindo. Ela, ao ouvir as palavras duras que ele dizia, entendeu o que estava acontecendo. Ela tinha certeza de que ele não podia mudar o que pensava a respeito dela tão cedo. Mesmo assim, ainda queria agradecer pela noite maravilhosa e pelo bom comportamento dele. Fazendo um rosto gentil, você virou e disse a ele que queria que ele tivesse uma boa noite. Ele, ao vê-la partir, sentiu que seu coração ia se quebrar em 1000 pedaços. Queria que ela tivesse tentado, mas mesmo assim ele resolveu que seguraria ela e não perderia nunca mais. Abraçava ela e pedia para que ficasse para sempre com ele. Pervin era difícil de ser entendido e Irina não estava ciente do que ele realmente queria. Depois de dizer tantas coisas para ela, ele abraçou e disse para que não fosse que não o deixasse outra vez. Era estranho, há pouco tempo ele estava muito frio com ela, mas agora estava a abraçando. Ela pediu a ele que soltasse para poderem conversar. Com isso, se virou de frente para ele e disse que não iria a lugar nenhum. Ele disse a ela que tinha escutado sua música e sentiu toda a sinceridade. Mas é claro, a protagonista não era surda e tinha ouvido antes ele dizer que não era nem um pouco emocionante, apenas um showzinho. Ele até tentou voltar atrás no que disse, mas era tarde demais. Mas ela avisou que ele tinha se empenhado muito para colocar defeitos na performance dela. Ela dizia que era bom ele provar as coisas que pensava com o comportamento. Ela sabia que na frente de todos ele era muito carinhoso com ela, mas quando estava sozinho ele sempre era rude. Para demonstrar com o comportamento que ele estava empenhado, tocou de leve os lábios dela com os dele. Depois daquele breve encontro com o Duque, ele não voltou para o seu quarto. Agora estava ainda mais confuso. Além da vida dela estar uma confusão por ter entrado em uma novela e estar se acostumando com tudo, ainda tinha Pervin. Ela se lembrou de quando ele a beijou levemente e deu quanto os dois ficaram avermelhados. Também dou o quanto Pervin ficou irritado depois de ter feito um simples gesto de carinho. De repente, abraçou e até beijou, mas continuou rude depois disso. Agora não sabia se todo o esforço que ela teve tinha valido a pena ou não. Ela precisava a todo custo tirar a fama de coração de gelo que recaiu sobre ela. Enquanto estava deitada pensativa, escutou a voz da senhora Tilly. Ela estava preocupada em que a duquesa pudesse amassar o vestido, por isso iria ajudar ela a se trocar. Depois de tirar o vestido sufocante, Irina estava se sentindo bem melhor. Protagonista calma, gentil, agradeceu àquela senhora por ter ajudado. Como sempre, a senhora Tilly aproveitou para saber sobre o que tinha acontecido durante o baile. Mas a única coisa que Irina conseguia lembrar era do beijo que o Duque tinha dado. E só de pensar nisso já ficou avermelhada. Por isso, procurou rapidamente trocar de assunto e ficou chateada só de lembrar quando ele disse que sua performance não passava de um showzinho. Aquela senhora, para defender o Duque Pervin, achava que ele não tinha dito o que realmente pensou. Ela dizia que o Duque era uma pessoa muito direta, por isso as palavras dele entendiam ser um pouco afiadas. Irina contou à senhorita Tilly que estava com vontade de descansar, e a senhora sugeriu que ela ficasse um pouco no jardim. Enquanto isso, o Duque, no quarto dele, achava que aquela situação estava deixando ele muito estressado. Sabia que tinha beijado Irina por impulso. Ficou chateado por não ter conseguido se controlar. Ele ainda não acreditava, achava que ela pudesse ser aquela mulher odiosa. E se isso fosse verdade, ela mais uma vez estaria brincando com os sentimentos dele. Mas ele também se penalizou por ter tratado mal, mesmo a duquesa mostrando que tem interesse em mudar. Ele continua a agir de forma grosseira.
Mas toda aquela situação era cansativa, estava deixando ele desconfortável naquela roupa. Ele teve a ideia de tomar um pouco de ar, por isso abriu a grande janela do seu quarto. A noite estava linda e a brisa parecia deixar o Duque um pouco mais relaxado. Quando enfim conseguiu tirar os pensamentos de Irina de sua cabeça, olhou para baixo. É assim que fez isso, notou que ela estava sentada em uma cadeira com roupas de dormir. Ela aparentava bastante desconfortável com suas vestes, tanto que não pensou duas vezes antes de tirar as meias e os sapatos. Ela também sentou-se em uma posição bastante confortável para ela, colocando as pernas em cima da mesa. Só de vê-la sentada confortavelmente no jardim que ficou constrangido. E começou a ter alguns pensamentos com a duquesa. Ela tinha ficado o dia todo em pé de saltos e meia muito apertada, por isso tinha tirado para massagear suas pernas. Mas do alto Perden apenas notava que a sua pele era macia e sedosa. Quanto mais olhava, mais os pensamentos tomavam conta de sua mente. Achava que não deveria continuar espiando a mulher, mesmo ela sendo sua esposa. Mas por mais que tentasse, era difícil para ele conter os seus olhos e pensamentos. Pensava em fechar a janela e parar de olhar, mas tentou dar mais uma olhadinha. Mas não adiantava. Quanto mais ele olhava, mais sua pele ficava febril. Quando ela olhou para cima, ele teve a sensação de ter sido visto por ela, por isso se afastou. Ela conseguiu ver ele rapidamente, mas se entristeceu ao ver que ele recuou. Porém, seu momento de tristeza foi breve, pois a senhorita Tilly tinha chegado com chocolate quente e macarrons. Enquanto isso, o Duque no quarto sentado, próximo à janela, constrangido por ter sido pego. Agora, novamente estava com ódio da duquesa, sabia que ela estava levando ele à loucura. O dia nem tinha clareado direito na mansão dos Charles, mas Irina já estava sendo despertada. A senhora Tilly tinha ido, como o combinado, acordar Irina. Ainda sonolenta, a protagonista perguntava por que estava acordando ela tão cedo se ainda nem tinha clareado. Mas a senhora Tilly lembrou ela que na noite passada tinha dito que gostaria de se despedir do mestre antes que ele fosse trabalhar. Ela, aos poucos, se lembrava da conversa que tinha tido no jardim. Na ocasião, contou para a senhora Tilly que estava preocupada com a relação entre ela e o Duque. Deixou claro a sua vontade de mudar naquele 5º ano. É claro que a protagonista fazia isso, pois Irina Lilás será considerada suspeita e será condenada à execução na frente da Stella e Pervin. Por isso, naquela noite, perguntou à senhora Tilly se tinha alguma forma dela se aproximar mais rápido do marido. E sem perder tempo, aquela senhora disse que havia uma tradição na casa Charles para construir vínculos. Disse que deveria escolher pessoalmente as abotoaduras do mestre antes que ele fosse trabalhar. Também não se achava íntima o suficiente para escolher as abotoaduras que ele iria usar. Também quis saber sobre o que as abotoaduras tinham a ver com um bom relacionamento. Aquela senhora avisou que, considerando como as coisas foram hostis nos últimos 4 anos, aquela era uma oportunidade perfeita. Por isso, a senhora Tilly caprichou no visual da duquesa. E, é claro, tocou novamente no assunto do casal terem um bebê, o que não agradou muito a protagonista, mas tenta ficar calma para não desanimar a senhora Tilly. Ela sabia que os mais velhos estavam pressionando por causa da quantidade de tempo do casamento que já tinha se passado. Mas a protagonista sabia que não deveria se desentender com o marido, e isso poderia aumentar as chances da execução. Primeiro, ela precisaria resolver as coisas entre o marido e ela. Por isso, fez o caminho do quarto dela até o quarto do Duque Pervin. Passou por todo aquele corredor luxuoso e na frente do quarto estava um mordomo esperando o Duque sair. Ao ver que a duquesa e a senhora Tilly se aproximavam, que sabia qual era a ocasião. Mas quando se tratava da senhora Tilly, era mesmo uma loba. E conduziu muito bem a situação para que ele deixasse a duquesa entrar sem mais perguntas. Dizia para a duquesa que aguardava do lado de fora, ansiosa por bons resultados. E Irina entrou para o quarto e fechou a porta, enquanto os 2 criados esperavam do lado de fora. O mordomo até tentou falar para a senhora Tilly que o mestre dele estava ocupado. Mas é claro que a senhorita Tilly sabia muito bem da rotina do jovem mestre. Irina, sem saber de nada, já entrou chamando por Pervin. Observou ao redor e não notou a presença dele. Olhou para a cama e notou que ela já estava feita e também que o quarto era singelo. Notou o que o Duque havia deixado e iria ficar com o quarto mais confortável. Isso levou a protagonista a pensar por que Irina era tão ruim com aquele homem. Enquanto pensava nessas coisas, que estava observando alguns documentos que acabou deixando cair e se espalharem no chão. Se baixou rapidamente para pegá-los antes que Pervin pudesse chegar e notar que ela estava mexendo. Mas era tarde, ele tinha visto que ela estava no quarto dele. É assim que ele a chamou por ela.
Ele achava estranho que era a primeira vez em 4 anos que ela comparecia ao quarto dele. E quis saber o que ela estava fazendo no quarto dele. Notou que ela não respondia, apenas estava meio envergonhada de ter sido pega. E além do mais, ele tinha acabado de sair do banho e estava com pouca roupa. Ela até tentou não olhar para aquele corpo musculoso, mas por um instante não conseguiu e a visão do que seus olhos contemplavam fez com que Irina ficasse ainda mais envergonhada. Ele, ao ver os papéis no chão, perguntou a ela se sabia o que era. Ela disse que nem olhou direito. Para ele, o importante era o que ela estava fazendo no espaço pessoal dele. Queria saber o que ela fazia tão cedo nos aposentos dele. Ela pediu a ele que não entendesse errado, tinha apenas ido escolher abotoaduras dele. Ele ficou apreensivo, porque sabia que ela não poderia estar falando sério ou não sabia no que tinha se metido. Desconfiava que a senhora Tilly não tivesse contado toda a história para ela. Perguntou a ela se não achava estranho uma duquesa ter que escolher as abotoaduras do marido. Perguntou se ela queria mesmo saber toda a história sobre as abotoaduras. Se aproximando dos seus ouvidos, disse a ela que os homens geralmente ficavam mais quentes pela manhã e assim eram mais fáceis de produzir herdeiros. Era apenas uma desculpa usada para que o casal fizesse certas coisas pela manhã. Pervin tinha satisfação em dizer aquelas coisas para Irina. Ela notou que ele tinha dado um leve sorriso, poderia ser por ela estar em uma situação complicada. Sorrindo, ela disse que entendia, na verdade, que a protagonista também queria entrar no joguinho dele. Queria deixá-lo tão envergonhado quanto ela mesma, por isso que colocou a mão em seu abdômen. Perguntou, olhando nos olhos deles, se eles iriam seguir a tradição dos Charles. Instantaneamente ele ficou avermelhado, parecia que tinha sofrido um verdadeiro bombardeio. Na intenção de deixá-lo constrangido, ela começou a fazer o mesmo jogo. Depois de ter dito aquelas palavras, ele ficou admirado e recuou. O movimento seguinte deveria ser puxar o colarinho dele, mas ela se deu conta de que ele estava desnudo na parte de cima. Por isso, simplesmente entrelaçou sua mão na dele. Perguntou qual era o problema, já que os dois eram casados. Ela achava que era bom tê-lo na mesma emboscada que ele havia feito. Mas ao invés de recuar, ele se adiantou e arremessou a jovem. Ela caiu deitada e com um susto fechou um dos olhos. E com o outro via quando ele se aproximava. Agora a protagonista é quem estava em uma situação bastante constrangedora. E assim que notou o que estava acontecendo, ela viu que ele estava gostando. Dizendo que tudo tinha partido da mente dela, ele colocou a mão dela no abdômen dele. Ela rapidamente tirou. Ele disse bem próximo a ela que o que ela fez não foi uma brincadeira, e sim uma provocação. E agora ele apenas estava devolvendo na mesma moeda. Olhando nos olhos dela, dizia que já estava pronto. Pela primeira vez desde que chegou ali, ela se sentiu encurralada. É como se o corpo dele ainda estivesse molhado e alguns respingos do cabelo dela. Por isso, ela pediu para que ele se enxugasse. Fez isso, cada um foi para um lado, visivelmente envergonhado. Ela olhava-no de canto de olho e notava que seu marido estava se enxugando. Notava também que ele tinha ombros largos. Enquanto isso, do lado de fora, a senhorita Tilly esperava ansiosa para que tudo estivesse dando certo lá dentro. Sentiu-se ameaçada quando o mordomo apressadamente quis entrar. Ele era inexperiente e achava que o fato do mestre estar demorando poderia significar que algo ruim pudesse estar acontecendo. Mas Alfred foi impedido. A senhora Tilly explicou que os dois eram casados e não estavam fazendo nada de errado. Além do mais, eles eram jovens e estava passando da hora daquela mansão ter uma criança. Quando ela disse isso, Alfred ficou avermelhado, pensou que quase presenciou uma situação constrangedora. Depois de ouvir a senhora Tilly, Alfred iria esperar o tempo que fosse necessário. E agora estava inquieto, pois tinha algo de errado. Por isso, ele precisou conferir com a senhora Tilly. Queria saber por que a duquesa entrou com a desculpa de ajudá-lo com as abotoaduras. Dentro do quarto, o duque se secava. Enquanto a protagonista ainda estava de costas, estava tentando evitar ver o corpo grande do marido. Por isso, disfarçou dizendo que estava cansado depois de tudo o que aconteceu pela manhã. Mas o duque não estava disposto a deixar ela ir. Falou que já que ela estava ali, poderia muito bem escolher suas roupas. Ela perguntou se um dos empregados não poderia ajudá-lo. Ela deixou claro que aquela tradição de gerar herdeiros não dizia respeito a eles. Ele disse que não era sobre a tradição, ele só pediu que ela fizesse porque ele pediu. Nos olhos dela, deixou claro que estava falando sério.
A protagonista, para acabar com tudo mais rápido, disse que iria escolher, mas assim que eu terminasse iria embora. Na intenção de escolher uma roupa bonita para o marido, ela entrou no closet. Pensava em escolher rapidamente e sair. Tendo boa intenção, se virou para mostrar a roupa que tinha escolhido, mas ficou aterrorizada quando viu que a toalha dele estava no chão. Ele não tinha certeza do que ela estava pensando, por isso perguntou o que tinha de errado. Só então tomou ciência sobre o que ela estava imaginando. Por isso se aproximou dela e falou que se ela estivesse esperando algo mais, deveria tê-lo avisado. A protagonista entregou rápido a camisa e pediu a ele que deixasse de imaginar coisas estranhas. Depois ele quis que ela escolhesse também as abotoaduras. Fazendo o que ele pediu, ela pensava que era uma situação constrangedora atrás da outra. Depois de observar um tempo, ela escolheu abotoaduras em forma de coração. Ela mostrou as abotoaduras que tinha escolhido. Assim que as viu, ele se lembrou delas. Tinha usado elas apenas uma vez, por isso achou estranho e perguntou o porquê dela ter escolhido justo aquelas. Ela disse que era pelo fato de querer que os dois se dessem bem a partir daquele momento. Queria que os dois começassem como um casal feliz. Ele achava estranho ouvir aquelas palavras vindo dela. Mesmo assim, era muito bom ouvir, e por isso ele iria se esforçar. Com isso, a protagonista sentia que finalmente tinha valido a pena acordar tão cedo. E até mesmo os embaraços que passou começou a valer a pena. Sorrindo, ela dizia ao marido que iria tentar com todas as forças fazer tudo certo. A senhora Tilly ainda estava do lado de fora tentando convencer Alfred a ficar quieto. Ela falava que barulhos suspeitos estavam saindo do quarto e por isso ele deveria ficar quieto. O que ela não notou é que o casal estava saindo do quarto bem naquela hora. Depois do inconveniente, a duquesa foi até a porta se despedir do duque. Ele simplesmente olhava para ela indiferente. Ela olhava toda animada, achava que ele talvez pudesse dizer algo amigável. O duque queria que ela esperasse por ele, pois iriam jantar juntas. As empregadas que estavam atrás ficaram cochichando. O duque tinha acabado de chamar a duquesa para um jantar especial. Isso era mesmo motivo para comemoração. A duquesa mesmo ficou bastante feliz. Mas depois, ao notar direito, ele também disse algo sobre lanches até a noite. Depois disse que esse eram os deveres mais importantes de uma duquesa. Depois ele tocou no queixo dela e disse que preferia que eles dormissem juntos a noite toda. Aquilo deixou a duquesa de olhos arregalados. No entanto, a senhora Tilly ficou vibrando. Ela sempre quis uma criança na mansão. A protagonista ficou pasma, pois todas as empregadas estavam comemorando, como se o nascimento de uma criança fosse um fato. Queria dizer para o duque que não poderia jantar com ele, porém ele já tinha subido em seu cavalo branco e se distanciado. Mesmo assim, ela gritava na esperança de que talvez ele ouvisse. E quando ela disse que não poderiam dormir juntos, ele ouviu, virou para trás e disse que depois conversaria a sós. E depois ele saiu com o rosto avermelhado, imaginando o que poderia acontecer mais tarde. Apesar dos dois estarem casados há mais de 4 anos, os dois não tinham passado a noite de núpcia juntos. Irina não aceitou Pervin como seu marido de fato. Aquele duque era gentil a ponto de jamais forçar a Irina a fazer algo que ela não quisesse. Mas agora ele queria dormir com a protagonista e ela estava desesperada. Enquanto isso, as empregadas comemoravam o nascimento de um bebê. Elas cochichavam como se isso já estivesse certo, enquanto a senhora Tilly chorasse as lágrimas de emoção. A protagonista não podia mais fazer nada. A senhora Tilly já tinha pedido para que o banho da duquesa fosse preparado. Ela achava que definitivamente tinha algo errado. A senhora Tilly estava satisfeita como nunca esteve. Enquanto isso, o protagonista tentava tirar da cabeça da senhora Tilly a história de um herdeiro. Mas aquela senhora avisava a duquesa que o duque estava sofrendo fortes pressões para conceder um herdeiro o mais rápido possível. Ela ouvia aquela senhora dizer, mas achava que Pervin as iria procurar uma outra pessoa para realizar este desejo. A história de um casal feliz não iria acontecer com ela. Ela já sabia que, no final, ele ficaria com Stella. Mas ela não poderia dizer isso para a senhora Tilly. Por isso, tudo o que pôde fazer foi aceitar todos aqueles banhos e preparações que a senhora Tilly em mente. A senhora Tilly falou baixo com a duquesa, que deveria ser mais gentil, pois o duque estava cumprindo a promessa de jamais encostar um dedo nela sem o consentimento. Mas quando a protagonista ouviu, não parecia que era bem assim, já que ele havia colocado ela em situações bastante difíceis.
Eram várias situações embaraçosas nas quais foi colocada de propósito pelo Duque. Mas é claro que se dissesse para a senhora Tilly, ela também não iria acreditar, por isso decidiu apenas continuar ouvindo. Aquela senhora continuava dizendo que a duquesa estava linda e tinha a pele viçosa. Dizia que com aquela pele era fácil de produzir um herdeiro. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Pervin estava coberto com as burocracias e documentos. O mesmo, no meio de tanto trabalho a fazer, ele ainda pensava nas abotoaduras que Irina havia escolhido. Se lembrava dela dizendo que não queria mais ficar guerreando com ele, esperava que pudessem se tornar um casal feliz. Ele sabia o que ela estava dizendo, e por isso, na ocasião, tentou falar com ela com gentileza. Mas se começar a aparecer como um casal feliz, Irina teria ainda mais pressionada a gerar um herdeiro. Em vez de fazer com que ela sofra com aquele estresse, era melhor primeiro mostrar a eles que estavam dormindo juntos. Por isso, ele começou a pensar em uma maneira de controlar as pessoas, incluindo a senhora Tilly, que geralmente era obcecada por um herdeiro. Enquanto ele pensava nessas coisas, mas os documentos chegavam para ele resolver. O amigo perguntou por que ele estava tão aéreo. Porém, o duque de seu amigo Lance, que não estava aéreo naquele momento, apenas com muitos documentos para resolver. Mas Lance era seu amigo há muito tempo, por isso notou as abotoaduras. Por isso sabia que ele não era muito ligado a usar acessórios. E quando o amigo ouviu que era Irina quem havia escolhido pessoalmente as abotoaduras, arregalou os olhos. Pervin ficou chateado, pois queria saber o que tinha de mais em uma esposa escolher as abotoaduras para o marido. Assim que o duque olhou para o comunicado, ficou chateado. Parecia que a Vossa Majestade queria a presença dele até mais tarde. Mas ele tinha um problema sério e deveria ir ao Império falar com a Majestade, mas também tinha sua promessa feita a Irina. Ele queria que Lance ficasse no lugar dele, mas o amigo já ia sair mais cedo para curtir o tempo com a esposa e os filhos. Com isso, Pervin ficou chateado e colocou a mão na cabeça sem saber o que fazer. Lance de cara notou que tinha algo errado com o amigo, ainda mais quando ouviu Pervin perguntar o que ele tinha feito para se apaixonar pela esposa. E pensando em sua própria esposa, Lance disse que era definitivamente por sua beleza deslumbrante. Depois, quando foi encarado pelo amigo, mudou de ideia. Tossiu para dizer que era a personalidade, mas era tarde demais. Perguntava se sabia que era mesmo a beleza dela. Ele se lembrava que o amigo dizia sempre que a beleza da sua futura esposa era lindíssima. Mas o Lance não deixou barato. Lembrou que Pervin também tinha motivos para ter tanta pressa para se casar com Irina. E foi assim que Pervin começou a se lembrar do grande amor que sentiu assim que viu Irina pela primeira vez. A doce jovem moça de longos cabelos negros e olhos azuis conquistou de imediato o coração do Duque Pervin. Lance ficou pasmo ao ver que o amigo tinha coragem de dizer os seus sentimentos sinceros. Depois ele lembrou que eles iriam participar do baile imperial na próxima semana. O amigo sentiu com a cabeça, enquanto continuava escrevendo com apenas sobre os documentos. E quando foi mencionado que Lady Stella estaria lá, Kervin continuou a escrever. Para ele não fazia diferença se a Stella estaria lá ou não. O problema era que Stella era a única que eles costumavam pensar que poderia ser a futura esposa de Pervin. Mas parece que a Pervin já tinha se esquecido daquela figura Stella que era filha do Conde Bell. Pervin também não teve uma infância feliz. Sua mãe morreu assim que deu à luz a ele, e o pai sempre foi indiferente. A única pessoa que compartilhava as memórias daquela época era a babá, a senhora Tilly. E na época, a Lady Stella vivia como sua vizinha. Mas para Pervin, Stella não significava nada além de uma amiga do passado. No entanto, Lance queria saber se seu amigo não estava mesmo curioso sobre Stella. Mas ele não sabia qual a razão de mencionar que aquela garota estaria no baile, sendo que o Pervin já está casado. Com isso, o amigo viu que foi longe demais e pediu desculpas. Ele achava que pelo fato dos dois serem tão próximos na infância, poderia ficar feliz. Pervin avisou o amigo Lance que deveria ir embora, pois ele precisava visitar o imperador. Ele tinha a necessidade de também desfrutar uma conversa agradável com a esposa dele, assim como o imperador estava tendo seu tempo livre com a imperatriz. Por isso, Pervin iria dizer aquelas coisas ao imperador. Por isso, se despediu do amigo, dizendo que só iriam se ver no outro dia. Depois disso, fechou a porta e foi embora. Lance notou que a duquesa estava mesmo dando o amigo. Enquanto isso, na mansão do Charles, a senhora Tilly continuava a falar com Irina. Não queria que ela deixasse a chance passar de cativar o duque de uma vez. Por isso, todas as empregadas estavam tentando o máximo para deixá-la preciosa e iriam até mesmo usar um almíscar.
Irina ficou meio preocupada com a movimentação das criadas e sobre esse tal almíscar que iriam usar. A sobrinha da senhora Tilly, a jovem Mariana, é quem trazia o almíscar. E com isso, cada vez mais Irina estava achando as coisas suspeitas. Por isso, a senhora Tilly pegou o saquinho de almíscar rapidamente com Mariana. Depois, entregou para Irina, queria que ela segurasse rápido, mas a duquesa queria saber para que exatamente era aquele sachêzinho. Dizia que se recusava a usar se não soubesse o que era, pois aquele tal almíscar parecia suspeito. A senhora Tilly, sem demora, levantou o vestido da duquesa e colocou o sachê guardado entre os forros e a armação do vestido dela. Agora estava no meio dos forros e a duquesa não poderia sequer tirar, pois não estava encontrando sozinha. Depois, a senhora Tilly brigou com a sobrinha Mariane, dizendo que ela deveria buscar rapidamente os óleos com essência de rosas. Mas Mariana estava meio hipnotizada pelo cheiro do almíscar que exalava da duquesa. Agora sim, a protagonista sabia que aquele almíscar era algo estranhamente suspeito. Mariana tentava se defender, dizendo que o cheiro do almíscar era tão sedutor que ela não conseguia nem sequer pensar direito. Mas a senhora Tilly chamava a atenção dela, dizendo que ela deveria ficar calma, pois desse jeito iria deixar a duquesa nervosa. Mariana não entendia o que tinha feito de errado. Todas as outras empregadas das famílias nobres tinham a liberdade de dizer que suas senhoritas eram bonitas. E para ela, a senhora daquela casa, a duquesa Irina, era a mais limpa de todas. E por isso, Mariana queria que ela participasse de eventos sociais realizados em outras casas nobres com mais frequência. A senhora Tilly, ao ouvir de Irina que ela ia a um baile do Palácio Imperial na semana que estava por vir, apressou a encomendar um belo vestido o mais rápido. Enquanto elas estavam conversando, o mordomo Alfred chega com uma mensagem enviada do duque. Era algo relacionado com Irina. O recado, Irina notou que Pervin não poderia estar com ela naquela noite. Enquanto ela continuava lendo que por razões do trabalho deveria ficar até mais tarde com a Vossa Majestade e por isso não poderia voltar para casa. Todas as empregadas ficaram apavoradas, mas Irina ficou calma, achava que antes não passava de uma performance de Pervin. E quando a protagonista quis se trocar, todas as empregadas começaram a ficar tristes, pois tiveram muito trabalho para deixá-la perfeita. Para não deixar elas tristes, iria resolver eu ficar um pouco mais com as roupas e maquiagem que todas elas tinham feito. E assim deixou todos felizes. A protagonista sabia que deveria conquistar o coração de todas para aceitarem Irina. Avisou que passaria um tempo sozinha no jardim para organizar os pensamentos. A senhora Tilly, ao ver ela saindo, ainda achava que poderia ter uma chance de Pervin voltar e eles se encontrarem. Mariana estava chateada porque achava que o imperador não tinha coração para estragar o momento animado entre o duque e a duquesa. Era muita tristeza, pois era o mesmo naquele dia que eles iriam conseguir um herdeiro para a família. O duque era um parente distante da família imperial e a imperatriz continuava dando à luz a 2 filhas. E o atual herdeiro do trono era o duque Lebron, mas ele nem mesmo havia se casado. Por isso, Mariana achava que se a duquesa desse ilusão filho-homem, ele potencialmente poderia se tornar herdeiro imperial. A senhora Tilly chamou a atenção da sobrinha e dizia que não deveria falar assim. O mais importante é que a Irina tivesse um bebê. E não tinha problema se fosse menino ou menina, o mais importante seria gerar um herdeiro. Momentos depois, Alfred chega com uma outra mensagem. Entrega à senhora Tilly. Antes de partir, Alfred queria saber o que estava escrito no papel. Enquanto isso, no palácio, o imperador desfrutava do momento enquanto era interrompido por Pervin. O duque loiro de olhos verdes dizia ao imperador que ele também precisaria de um tempo com a família. Por isso, trataria qualquer assunto urgente imediatamente pela manhã logo cedo. O imperador se desculpou dizendo que o assunto urgente era apenas uma desculpa, pois o novo chefe tinha feito um pão fantástico e queria que Pervin comesse com ele. Chateado, o duque avisou que se retiraria da presença do imperador. No entanto, os dois eram amigos de longa data e o imperador pediu para que ele ficasse e pegasse pão para compartilhar com sua esposa. O imperador e a imperatriz notaram que quando o assunto era Irina, Pervin ficava diferente. Por isso, o duque levou todos os pães e deixou os pratos vazios. Mesmo assim, o imperador estava satisfeito, pois sabia que seu amigo tinha mudado e muito. Enquanto isso, na mansão Charles, todos os empregados estavam preocupados, pois a duquesa Irina tinha sumido. E bem nessa hora, a senhora Tilly viu Kervin voltar com seu cavalo branco.
Aquela senhora contava que depois que receberam a mensagem de que o duque voltaria para casa, foram informar a duquesa, porém ela já havia desaparecido e essa informação deixou o Pervin apavorado. Algumas horas atrás, na grande mansão Charles, a protagonista tinha saído para pensar melhor em tudo o que estava acontecendo e passeava calmamente pelo jardim. Ela se lembrava do condicionamento físico do duque, Pervin, e achava que ele tinha uma boa aparência. Mas achava que isso poderia simplesmente ser a mente dela trabalhando contra, elevando ela a pensamentos daquela fisionomia perfeita. Ela achava que ele tinha sugerido que eles dormiram juntos só para mostrar aos empregados que estavam bem. Ela deveria apenas focar em cumprir o período contratual do casamento e se divorciar pacificamente. Ela tinha organizado os pensamentos e agora já poderia voltar. Mas ela tinha andado tanto que eu já estava bem longe da casa principal. No entanto, consegui ver um pequeno casebre. Aquela pequena casa chamou sua atenção, tanto que ela resolveu olhar de perto. Quando chegou próximo, abriu a porta e notou que, apesar de simples, era tudo muito limpinho. Ela pediu licença enquanto entrava, caso tivesse alguém ali, não se assustasse com a presença dela. Ela se impressionou com o nível de limpeza daquela cabana. Estando tudo tão impecável, não poderia estar abandonada. Pensava em voltar e perguntar à senhora Tyler sobre aquela casa. Foi quando viu um pequeno e triste gatinho debaixo da mesa. Ela ficou com dó, achava que o pobrezinho estivesse perdido de sua mãe. Achava que não deveria deixá-lo ir sozinho, talvez ele ficasse com medo e fome. Pensou em levá-lo com ela, mas a mamãe dele poderia voltar e não encontrá-lo mais. Como tinha muito tempo até ficar de noite, ela resolveu passar esse tempo com o pequeno gato. Enquanto ela estava na casinha, todo mundo procurava por ela. A senhora Tira estava procurando, pois queria entregar a nova mensagem do mestre Pervin. Enquanto isso, aquela senhora olhou para a casa e viu a mãe gato e o seu gatinho. Espantou a gata para que não voltasse e não ficasse incomodando. Mas quando ela fez isso, apenas a mãe se espantou, pois o filhote havia entrado na cabana. A senhora Tilly foi observar se aquele pequeno animal estava lá dentro. Foi então que encontrou a duquesa dormindo no chão, abraçada com o gatinho. Pensou em chamá-la, mas notou que a duquesa lhes estavam dormindo. É claro que ela não perderia aquela chance, era perfeita demais. Poderia encenar um sumiço e assim facilitar a produção de um herdeiro. Por isso que no momento atual, ela falava com seu mestre, que é o único lugar que não tinha observado era na cabana. Vendo a senhora de forma estranha, ele perguntou o que estava acontecendo. A senhora disse que a duquesa se sentiu constrangida pelo fato dos empregados saberem sobre a primeira noite dos dois juntos. Depois, disse que os outros empregados não faziam a menor ideia de onde ela estava, portanto deixaria o resto com o mestre. Já tendo ideia de onde a duquesa poderia estar, o duque foi atrás dela na cabana. Assim que chegou, notou sua amada jogada no chão dormindo junto com o pequeno gato. Ele queria saber por que ela estava dormindo no chão ao invés de deitar na cama. Ela estava dormindo de um jeito muito bonito. Até mesmo quando dormia, ela exalava uma beleza que deixava o duque constrangido. Ele queria tocar no ombro dela para despertar. E quando ia fazer isso, ela acordou, começou a espreguiçar e mesmo assim ela ainda era bela. Ela olhava para o duque e dizia para ele que deveria ter caído no sono. Mas assim que ela despertou, o deserto levou um grande susto, pois o duque estava em sua frente e os dois estavam sozinhos. Ela queria saber o que ele estava fazendo naquele local. Ele contou que ele era espaço pessoal dele, onde ia para descansar. Estendeu a mão para ela e disse que eles deveriam voltar para a mansão. Foi então que ela se lembrou que ele estava fazendo uma caminhada pelo jardim da mansão até que chegou naquele local. Ela olhava para ele e notou que ele estava usando o terno que usava de manhã quando saiu. Ele tinha voltado para casa ao invés de trabalhar até tarde. Então, ela sabia que se voltassem para a mansão, deveriam dormir juntos. Por isso, ela disse que não voltaria. Disse que se voltasse para a mansão, precisaria dormir com ele. Ouvindo isso, ele ficou triste, dizendo que para um casal íntimo era normal dormirem na mesma cama. Ela queria que ele prometesse que se voltasse, poderia dormir no mesmo quarto, mas não na mesma cama. Ele perguntou, pois antes ela dizia que queria recomeçar como esposa apaixonados. Ela deixou claro que era um casal que parecia bem para os outros, mas não significava que iria dormir com ele.
Depois, quando disse que ele nunca quis ter um filho com ela, ele virou o rosto, dizendo que nunca tinha dito diretamente essas palavras. Avermelhado, dizia que nunca disse que não queria ter um filho com ela. A protagonista ficou chateada. Ele tentava falar, mas virava a boca para o lado, impedindo ela de ouvir direito. O problema era que aquele cheiro do almíscar exalado do vestido dela estava desconcentrando ele. Foi então que ele notou o que estava acontecendo e sentiu que seu corpo não estava mais obedecendo a ele. Caiu de joelhos perto dela, olhava ofegante perguntando o que ela tinha feito para deixar o corpo dele naquela situação. Louco de desejo, ele se aproximou dela e começou a abraçá-la. O aroma continuava cada vez mais atraindo os instintos. Ainda abraçado com ela, dizia que aquele aroma exalado pelo corpo dela estava levando ele à loucura.